Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. E olha que legal, a gente chega para mais um Mundo da Criança nesta sexta-feira com ele sempre, professor Dr. Francisco de Agostinho Júnior, meu querido Dr. Francisco, como é bom estar aqui em mais uma sexta-feira para falar sobre a febre do Oropouche, febre Oropouche, sei lá, essa coisa aí que já está preocupando e eu não sei nem pronunciar corretamente, mas ele já está aqui para falar do assunto. Doutor Francisco, muito boa noite. Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. O Mundo da Criança, programa que fala sobre crianças, sobre filhos, especificamente sobre a saúde dos nossos filhos, a saúde das nossas crianças. Nós estamos aqui hoje para falar mais um pouquinho, dando um alerta a você, papai, a mamãe, sobre as coisas que estão acontecendo no momento. Por quê? Marcos, você bem anunciou, e nós estamos mais uma vez sofrendo uma nova ameaça. Febre Oropouche. Febre Oropouche. Marcos, nome difícil, né? Mas é uma nova ameaça, cara. Você vê, Marcos, que a gente já passou por aqui falando assim muito sobre dengue, né? Que continua sendo uma ameaça. Nós passamos muito tempo falando sobre Covid, SARS-CoV-19. Nossa, quanta coisa nós falamos, quanto tempo, quantos programas. O vírus estava lá na China, né, Marcos? Nós estávamos falando aqui, olha, vai chegar, toma cuidado. Será que vai? Até que começaram os primeiros casos e aquela triste história vivida durante a pandemia. Quantos óbitos, quantas famílias comprometidas. Então o programa tem esse objetivo de falar sobre esses aspectos que colocam, ou essas doenças que colocam em risco as nossas crianças. Claro, quando a gente fala em crianças, nós estamos abordando família. Nós estamos falando de você, papai, de você, mamãe, de você, titia, titio, de você, claro, vovó e vovô. E aí, nós estamos aí falando mais uma vez sobre essa doença que está chegando. Ela está no Brasil já vem, nós vamos contar esse histórico, mas agora, já nesta semana, ou a semana anterior, nós tivemos já alguns casos assim dentro do estado de São Paulo. E aí, como é que nós ficamos? E algumas manchetes, eu até acho que consegui ser um pouquinho educado, né, Marcos? Chamando a febre Oropouche de ameaça. Mas tem manchetes chamando de desgraça, mais uma desgraça, ameaça, mais um problema de saúde pública. Enfim, e realmente esses assuntos que começam a colocar em risco, a gente começa a ter problema. Nós estamos assim, aquela pessoa mordida de cobra tem medo de linguiça, né? Como nós vivemos pandemia, vivemos Covid, vivemos dengue, e aí a gente passa por zika, chikungunya, né? E tantas outras doenças aí, a própria HIV, sífilis, coisas assim que a humanidade não precisava viver mais essas coisas, né, Marcos? São coisas que são preveníveis, são coisas hoje bem estudadas, né? E de repente começa a aparecer mais um problema, agora, tá? Ano de 2024, vocês vão ver que essas coisas aí começaram a surgir e estão nos ameaçando novamente. Mas antes de seguir, Marcos, é claro que eu gostaria que você me permitisse falar novamente sobre o livro Pediatra Instruindo a Família. Por quê, Francisco? Porque se a gente vende este livro, a receita, R$50 que custa,
vai para o projeto Amor de Criança. Então, é esse projeto lá da Universidade de Marília que a gente tem a oportunidade, eu diria até o privilégio, a graça de Deus de estar participando dele, que tem esse objetivo de atender as crianças que têm um acometimento neurológico grave, permanente. Atendimento à criança, atendimento à sua família. E se você comprar este livro para você, para uso próprio, ou para você presentear, eu tenho certeza que você vai fazer um bom uso. Nós temos assuntos desde as gestantes até uma variedade de temas, os mais interessantes possíveis e aqueles mais comuns. Na verdade, a gente faz desse livro uma conversa como se fosse uma conversa no nosso ambiente de trabalho, né? Então, é útil, é prático, os assuntos são curtos, mas são objetivos. E aí, o maior objetivo é você estar ajudando aquelas crianças que são crianças gravemente doentes, crianças sob o aspecto médico, são crianças caras que precisam de cadeiras, de órtese, de alimentação específica. E assim, e além disso, nós temos as famílias que recebem cesta básica, as crianças recebem fraldas, tudo para dar uma qualidade de vida adequada a essas famílias. Mais uma vez, o pediatra instruindo a família, divido com você essa responsabilidade de ajudar as nossas crianças que têm um acometimento neurológico mais grave. Mas vamos voltar ao nosso tema. Nosso tema, mais uma ameaça, febre oropouche. O que é isso, Francisco? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Marcos. Lembrando que essa febre oropouche, e a gente colocou aí, ela é mais uma doença viral, esse é o jeitão do vírus, né? Um arbovírus é causada por um vírus, ele chama ele de Orov, é um apelido dele, Marcos, Orov, né? Então esse vírus, ele é transmitido por um mosquito, assim, eu vejo, embora não seja um expert em mosquito, Marcos, mas já ouvi, olha, esse é um mosquito pólvora, maruim, parece que ele não é tão distante aqui do nosso ambiente, não sei, mas me parece que eu já vi alguma coisa sobre esses mosquitos. Por isso é que a gente precisa prestar atenção, porque quando tem um mosquito, tem a possibilidade de você ter também o vírus, e esse vírus, ele é um arbovírus, quer dizer, é um vírus transmitido por artrópodes. Artrópodes são esses mosquitos aí, né? E então a gente vai conversar sobre ele. É uma doença então viral. Mas que nome é esse, Francisco? De onde vem isso e que equivalência tem isso? Veja, a gente conhece bem doenças que são próximas da febre oropouche. Até nós vamos mostrar que os sintomas são muito semelhantes. Dengue, zika, chikungunya, certo? São doenças causadas por vírus também e que a sintomatologia é bem próximo da febre oropouche. E aí, a gente tem que dizer que como é que surgiu isso, sabe? Qual é o histórico dele? Marcos, é assim, olha, é gozado isso. Esse vírus, o Orov, foi isolado pela primeira vez em 1960. Quer dizer, não faz muito tempo, né? 40 com mais 20, são 60, 64 anos. Para isso, para efeito de ciência, é muito pouco, né? Mas quando foi isso? Ele foi quando estava construindo a rodovia Belém-Brasília. Eu acho que muitos, claro que as crianças não, mas muitos tios, avós com certeza, os papais não sei não, sabe? Mas lembram da construção dessa Belém-Brasília, que foi muito mencionada, muito discutida, politicamente muito forte, essas coisas de Brasil, né? Foi isolado pela primeira vez em Bicho Preguiça, né? Durante a construção dessa rodovia Belém-Brasília. Desde então, casos isolados e surtos foram relatados no Brasil, principalmente nos estados da região amazônica. Então, lá no norte, assim, é que tem esse bicho, é que tem esse vírus,
que tem pólvora, e aí casos isolados, quer dizer, esporadicamente aparecia um caso, mas sem fatalidade. Mas isso mudou agora em 2024. Por isso que a gente está aqui com o programa para falar sobre mais essa ameaça. E aí, a gente quiser, também já foram relatados casos e surtos em outros países da América Central e da América do Sul. Certo? Então, a coisa está expandindo. Por isso ainda é uma ameaça. Mas é uma ameaça, em termos de saúde pública, ela não é desprezível, sabe, Marcos? Mas a gente tem coisas para falar ainda em seguida, e aí a gente convida você, telespectador, para ouvir esse anúncio, esse intervalo que o Marcos vai chamar, e para continuar com a gente. É isso aí, doutor. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência com mais No Mundo da Criança com Pimenta Pimentinha e Colégio Criativo. Até já. Grandes ofertas Confiança. Vem pra economia. Lava roupas em pó brilhante, 2,2 kg, 20,90. Feijão carioca campeão do sul, 1 kg, 5,75. Leite condensado moça Tetra Pak, 395 gramas. No clube, 5,98. Músculo bovino quilo no clube, 18,95. Cerveja Império Puro Malte, fardo 15 latas de 350 ml. Nesta embalagem, a unidade sai 2,39. Quer ainda mais economia? Baixe agora o app Clube Cliente Confiança. Trini Sodança é uma loja especializada em roupas activewear e dança. As peças oferecem completo conforto e funcionalidade, sendo ideais para elevar o desempenho em qualquer atividade física. Venha conhecer e apaixone-se. Rua 4 de Abril, 487, WhatsApp 18 99159 5194, fixo 14 3413 8897. Vem comigo. Vamos começar? Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Um sonho realizado é proporcional à coragem que temos. Então, pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. E esse foi mais um Drops Unimar. Valeu? Valeu muito! Parabéns! Muito bom! Vestibular Unimar. Provas em 20 de outubro. Inscreva-se em unimar.br. O cuidado, o amor, os ensinamentos. As histórias de pais e filhos atravessam gerações. Momentos que não têm preço. Memórias criadas no presente e na presença. Lembranças para toda a vida. Unimed Marília. Condições especiais no mês dos pais. 3402-2525. Aqui tem Unimed. Via d'Água, distribuidora de água em Marília. Produtos da melhor qualidade como Soft, Leve e Vitalícia. Temos galões de 20 e 10 litros, garrafas de 510 ml com ou sem gás, copos de 200 e 300 ml. Temos também água Aquamix com gás. Atendemos em todas as regiões de Marília, sem taxa de entrega. Via d'Água, atendimento de segunda a sábado. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Que legal, já de volta com o Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Febre Oropouche. Como é que é essa pronúncia aí correta, hein, doutor? Mas diz aí, o doutor já está aqui, ó, para esse segundo bloco muito importante. Fique atento, confira aí. Muito bem, Marcos. Cá estamos nós novamente para agora, segundo bloco, hein? Já caminhamos um pouquinho para falar sobre essa ameaça
Você que está chegando agora aí, olha, uma nova ameaça, de novo desgraça, de novo, cara, febre oropouche. Que febre é essa? Nós já mencionamos que o transmissor, olha, esse simpático aqui, olha, esse mosquito, que é o mosquito pólvora ou maruim. Maruim, o mosquito pólvora, acho que as pessoas aí devem conhecer isso, mas o bicho, Marcos, é feinho, né? E o vírus é esse aqui, olha, esse vírus que a gente vai chamar de Orov, tá? É um vírus causador de doença e essa febre oropouche, ela é semelhante à dengue, semelhante à chikungunya, zika, etc. E aí, nós falamos que o histórico desse bicho, ele vem aqui no Brasil desde 1960 e foi o primeiro caso que foi mencionado, foi lá quando estava se construindo Belém, Brasília, aquela estrada. E aí, Marcos, a gente tem que mencionar o seguinte, coisas assim, a epidemiologia, a realidade no Brasil mudou. E nós falamos em casos esporádicos e agora não, Marcos, está mudando. Olha, desde o início de 2024, 7.688 casos. Até agora, semana passada, 16 de julho de 2024. Esse é o relato de casos que o Ministério da Saúde trouxe para a gente. Então, mas não é pouquinho então não, né? Não. Felizmente, ele não tem uma manifestação assim muito grave, Marcos. Fulminante, não tem aquela, pelo menos até agora, não tem aquela ameaça de Covid, né? E mesmo assim, dengue parece que não é tão grave quanto, nós temos muitos óbitos por dengue também, infelizmente, né? Mas é uma ameaça a mais. Como isso vai acontecer agora, daqui para frente? Vamos ver, nós não sabemos, né? Mas a gente tem que alertar você. Você que vive aí em zona rural, zona periurbana, como nós vamos mostrar, começa a ficar um pouquinho esperto, porque de repente você conhece essa fera desse mosquito pólvora. Ele pode ser um transmissor. E já tem casos no estado de São Paulo? Já tem casos no estado de São Paulo. Nós falamos que é mais lá da região da Amazônia, onde tem o número de casos mais importante, mas isso já está um pouquinho próximo daqui da gente. Já está lá no Vale do Ribeira. Mas até 16/7, este ano agora, Marco, 7.688 casos. Bastante, Marcos. Por isso é uma ameaça. Então a doença é endêmica em várias regiões da América do Sul. Então é endêmica no Brasil, lá no norte, Peru, Bolívia, Suriname e Trinidade e Tobago. Então, endêmica, quer dizer, existe lá. Mas como não são muitos óbitos, casos esporádicos. E aí não se valoriza muito. Mas agora esse vírus está viajando. E a maior incidência ocorre na região amazônica, como nós já mencionamos, com casos esporádicos relatados em outros estados. Isso aqui é que a gente quer chamar a atenção. Agora já está sendo mencionado Bahia, etc., e aqui em São Paulo já. Até 16 de julho, 9 estados registraram casos. Opa, então já está mudando. Por isso, Marcos, nós chamamos que febre oropouche é uma ameaça, né? E a gente não vai ficar feliz se essa ameaça tornar-se alguma coisa assim, uma incidência maior, mais grave, etc. E nós vamos ver como é que pode se apresentar esse vírus, né? Doenças ocorrem em áreas rurais e periurbanas, como nós mencionamos. Então aí, zona rural, onde tem folhas, etc., esses mosquitos se reproduzem. O mosquito pólvora, ele é muito feio. Vou voltar a imagem aqui, Marco. Olha, bichinho feio, hein, cara? Tá? A fotografia colorida, mas não ajudou muito não, coitadinho aí, né? Então, esse aspecto epidemiológico é que a gente quer chamar a atenção, e é aí a ameaça que nós colocamos como tema do nosso programa. Então, 2024, como nós já falamos, até o dia 16/7 agora, tinha 7.688 casos. Agora, estado de São Paulo, Marcos. E aí?
É o nosso estado. Todos os casos em São Paulo foram registrados no Vale do Ribeira. Esse Vale do Ribeira é uma região muito simples, Marcos. É uma região muito carente. É uma região que até as secretarias da saúde, eu me lembro que tenho ainda uma colega que foi trabalhar lá, aliás duas, em função de que lá permite você desenvolver em termos de saúde pública, porque as carências são muitas. Realmente eu não conheço o Vale do Ribeira, mas a literatura mostra, e a gente conversando com os colegas, entende que lá é uma região assim, em que você tem muitas necessidades, dentro do estado de São Paulo, né? E lá no Vale do Ribeira, 5 ocorrências de febre ouro-push já foram documentadas. 5, Marcos, certo? E ainda no município de Cajati e uma em Pariquerá-Açu. Claro que eu não conheço essas regiões, esses municípios, mas é estado de São Paulo, né? E você sabe que hoje caminhões circulam de um lado para o outro, as pessoas viajam muito, enfim, nós temos aí uma circulação muito intensa entre regiões do estado de São Paulo, entre outros estados. E é claro, numa dessa você pode vir com um mosquito pólvora contaminado, certo? Então, alerta é para isso, Marcos. Nós temos casos já no estado de São Paulo. Vai chegar em Marília? Oxalá não, mas a gente precisa ficar um pouquinho atento, porque eis que de repente surge uma febre com sintomas importantes, e isso já precisa ser documentado se é a febre ouro-push ou não, né? O que mais a gente tem para falar, Marcos? Olha, você tem esses casos que nós mostramos até agora, né? Mas e aí? Chegou no estado de São Paulo, a transmissão vertical. Esse é o grilo nosso, Marcos. Pediatra tem muita preocupação com transmissão vertical. O que é? Ó, grávida, picada pelo mosquito, vírus e aí acometimento no feto. Dependendo do tempo de gestação, Marcos, que ocorreu essa picada, a gente pode ter problemas muito sérios no feto. A gente pode ter malformações importantes. Tem algum modelo para você falar para a gente que mostra como isso acontece? Sim, o Zika, né? No nosso projeto Amor de Criança, nosso que eu falo é da Unimar, mas no projeto Amor de Criança nós temos crianças com diagnóstico de Zika, microcefálicas, cérebro pequenininho, cabeça pequenininho e gravemente acometidas. Então isso, Zika, o diagnóstico é mais recente, desde 1914, 2014, 2015. Marcos, tá me traindo, você fica me provocando aqui, achando tudo isso muito engraçado, eu acabo errando as datas em centenas de anos. Mas 2014, 2015 é que você tem Zika. E agora quando começa a haver transmissão vertical, mostra um alerta importante. Você tem um vírus que numa gestação inicial, pode acometer e há há casos já na literatura dizendo que pode ser já tendo recebido já uma ameaça do vírus que causa a febre ouro-push. Então a gente vai ter que tomar cuidado. Então o Ministério da Saúde confirmou um caso de óbito fetal causado por transmissão vertical. Opa, morreu já um feto, morreu uma criancinha dentro do útero. Então, febre ouro-push passa a ter importância já para o pediatra. Claro, isso aqui é do obstetra, mas é criança, certo? E se morreu, pode nascer com malformação congênita. Então isso já é um alerta de quem? Do Francisco, não, do Ministério da Saúde, né? Então a transmissão vertical é alguma coisa muito séria que acontece quando o vírus passando da mãe para o feto durante a gestação ou durante o parto, né? Isso foi
agora dia 2 de agosto de 2024 é que aconteceu essa menção, essa publicação. Então agora dia 2 de agosto desse mês, nós estamos aí bem no início do mês, e agora, 15 dias atrás, aconteceu o primeiro caso de transmissão vertical. Segundo o Ministério, continua a investigação 8 casos de transmissão vertical de Oropouche, 4 em Pernambuco, 1 na Bahia e 3 no Acre. Então, Marcos, é uma ameaça. Quando começa a pegar criança, a gente já começa a ficar mais preocupado, né? Mas então a transmissão vertical é alguma coisa muito, muito importante que a gente precisa mencionar para você grávida, hein? Marcos, tá bom, chama um intervalo e depois nós completamos com o terceiro bloco. É isso aí, doutor. Rapidinho você volta para concluir esse assunto muito interessante e a gente precisa estar atento, hein? A gente volta na sequência com mais Mundo da Criança. Até já! Eu sou fã do Taust. Olha só essas ofertas. Filé de salmão quilo, R$ 79,90. Cerveja Petra, 350 ml, R$ 2,49. Maionese Hellmann's, 800 gramas, R$ 12,78. Papel higiênico personal VIP, 12 unidades, R$ 14,89. Comprar no Taust faz toda a diferença. Sonalto Segurança Eletrônica, especializada na implantação, monitoramento e suporte em sistemas de segurança eletrônica, trazendo as últimas tecnologias em seus equipamentos e sistemas. Monitoramento residencial e empresarial 24 horas. Equipe técnica altamente qualificada e equipada, com maior agilidade e mobilidade no atendimento. Sonalto Segurança Eletrônica, tranquilidade 24 horas no ar. Avenida Nelson Spillman 258, 2105-2255. Vem comigo. Vamos começar? Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Um sonho realizado é proporcional à coragem que temos. Então, pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. E esse foi mais um Drops Unimar. Valeu? Valeu muito! Parabéns! Muito bom! Vestibular Unimar. Provas em 20 de outubro. Inscreva-se em unimar.br. O cuidado, o amor, os ensinamentos, as histórias de pais e filhos atravessam gerações. Momentos que não têm preço. Memórias criadas no presente e na presença. Lembranças para toda a vida. Unimed Marília. Condições especiais no mês dos pais. 3402-2525. Aqui tem Unimed. Via d'Água, distribuidora de água em Marília. Produtos da melhor qualidade como Soft, Leve e Vitalícia. Temos galões de 20 e 10 litros, garrafas de 510 ml com ou sem gás, copos de 200 e 300 ml. Temos também água Aquamix com gás. Atendemos em todas as regiões de Marília, sem taxa de entrega. Via d'Água, atendimento de segunda a sábado. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. De volta ao Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Chegamos no último bloco do nosso programa, ele já está aqui, Dr. Francisco de Agostinho, é com o senhor, chega mais! Então, Marcos, terceiro bloco, que legal, fim de sexta-feira, que trabalho, hein? Mas muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui com a gente, falando sobre os nossos filhos, sobre as nossas crianças, e hoje falando sobre mais uma ameaça. Qual é a ameaça, Francisco? Febre Oropouche. Febre Oropouche. Quem é o elemento causal disso aí? É um vírus. Mas quem transmite isso? Mosquito. Mosquito é um mosquito chamado mosquito pólvora.
E aí, você talvez possa até conhecer o mosquito pólvora, como nós mencionamos. Carinha feio esse mosquito, olha. Chato, feio, vírus também, nada agradável, coloridinho e tal, mas muito feio. E nós encerramos o bloco anterior falando sobre esse risco, Marcos, da transmissão vertical, né? Já tem um óbito, tem casos sendo estudados já em outros estados, Pernambuco, Bahia, no Acre, né? Então esse caso é agora do dia 2 de agosto, então muito recente. Por isso é que nós estamos chamando esse programa, dando o tema de ameaça, porque está começando a ameaçar. Pô, mas um caso só. Esse negócio de estatística e de número de casos é muito relativo, né, Marcos? Eu sempre falo isso, converso com você, dizendo assim, não, é notícia de jornal, tudo bem, parece que está muito longe. Covid começou assim, notícia de jornal lá da China. De repente, São Paulo, de repente, Marília. Né? Então a gente não quer que isso aconteça, não. A gente quer que a coisa passe despercebida. Mas esse caso aí de um óbito fetal, transmissão vertical, mulher grávida, perdendo um feto por causa de mosquito pólvora, não dá, né, Marco? Então isso é muito chato, que a gente tem que alertar a população, se puder trabalhar um pouquinho, se puder continuar aqueles cuidados que a gente tem com o mosquito da dengue, precisa ter agora. Se de repente na sua casa aí tem um mosquito pólvora, alguém identificou aí, uns tapa nele, inseticida nele, gente, não vamos brincar com isso. Mas aí a gente tem mais algumas coisinhas para falar. Como é que transmite isso, Marcos? A transmissão é de duas maneiras, tem dois tipos de transmissão, ciclo silvestre e ciclo urbano. Onde você está? Nós estamos aqui, ó, ciclo urbano. Porque esse ciclo silvestre acontece com animais, bicho preguiça, primatas, não humanos. E possivelmente aves também, roedores, possam atuar como hospedeiros. Mas aqui é o ciclo urbano. O ciclo urbano é o ciclo em que os humanos, né, nós, você também, viu, Marcos? São os principais hospedeiros do vírus. Espero que não chegue a gente, porque a gente já teve essa experiência com Covid, Marcos, não foi boa não, tá? Então vamos deixar longe, febre oropouche bem longe, mosquito pólvora bem longe de nós, e aí o transmissor, tanto num caso como outro, é sempre esse mosquito feio que nós mostramos, né? Mas aí, como é que é? Tanto para o ciclo silvestre ou urbano, a transmissão é do inseto maruim ou pólvora, como a gente tem mencionado, né? Então esses mosquitos é a maneira, você não vai pegar vírus na mão, não tem jeito. Tem que ser picado por esse mosquito, né? Você não vai respirar vírus, não é igual Covid, mas é igual dengue, é igual zika, é igual chikungunya, isso é igual, porque tem que ter um mosquito, né? Dengue é o Aedes aegypti, isso aqui é o maruim ou pólvora. Então, novamente, vamos olhar o quintal. Você que vai para chácaras, você que vai para fazendas, para sítios, você que frequenta zona rural ou periurbana, você tem que tomar cuidado. Lá tem muito pernilongo, lá tem muito mosquito, lá tem... Olha, vamos ver se alguém identifica, se você já conhece, se você identificou, é o tal do mosquito maruim ou pólvora. Gente, aí a gente tem que começar a descer o braço nos mosquitos para valer. Porque aí a gente está já sendo ameaçada por um novo vírus, uma nova doença, um arbovírus. E aí esse vírus é transmitido por inseto, senta aqui, tá? Então vamos tomar cuidado, porque ele não é bonzinho, não é um pernilonguinho que morde, que pica, né? Não, ele pode causar doença. E se você está grávida ainda, tá, já teve um óbito fetal, né, por esse vírus, então vamos tomar cuidado. Tem mais casos sendo estudados, mas está longe, isso está lá na Amazônia, não, já chegou em São Paulo, né? Já está no Vale do Ribeira, vai chegar aqui, Marília ao Vale do Ribeira deve ter uns 500 quilômetros, mas os caminhões circulam, as pessoas viajam, etc, etc, né? Então tomar cuidado.
Depois de picar uma pessoa, esse mosquito picou o animal infectado, o vírus permanece no inseto por alguns dias. Então você tem um animal, uma pessoa infectada, que tem o vírus no organismo, vai lá o mosquitinho e pica, certo? O mosquitinho picando, o que acontece? Você vai ter, o vírus permanece no inseto por alguns dias, 4 ou 8 dias. Né? Quando o inseto pica uma pessoa saudável, pode transmitir o vírus. Então, picou uma pessoa doente, depois pode picar uma pessoa saudável. E aí essa pessoa que era saudável, já não vai ser mais. Então, vamos tomar cuidado, porque esse aspecto assim é muito preocupante. A gente não sabe o que vai acontecer. Doença que seria assim muito bem controlada, como a dengue, a gente apanha, porque tem mosquito para todo lado. O aspecto assim, tanto de saúde pública, como os cuidados políticos, como os cuidados administrativos, não são tão ótimos, né? E aí, também não são ótimos os cuidados nossos com o terreno, com a nossa própria casa. Marcos, eu acho que as pessoas vão assim, esquecendo, né? De olhar, de cuidar. Aí agora surge outro mosquito, não é o Aedes, é outro mosquito, o tal do mosquito pólvora. E aí, como é que nós vamos nos comportar? Vamos deixar ele vencer a gente, o mosquitinho? Não. Vamos começar a mencionar, porque isso pode realmente acontecer de nova doença. Agora, a febre ouro-poche. Então tem essa transmissão por esse mosquito dessa maneira. Como é que são os sintomas? Como nós já mencionamos, são parecidos com o da dengue. Você tem dor de cabeça, você tem febre, você tem dor muscular, você tem náusea, diarreia. Você tem muita dor articular, artralgia, dores nas articulações. Então a chikungunya dá muito dor nos membros inferiores. Então esses sintomas, Marcos, se confundem muito, né? Então não é muito diferente, são sintomas que a gente chama assim, são sintomas inespecíficos. Certo? Qualquer vírus pode fazer isso. E esses sintomas inespecíficos podem levar a sintomas que não chamam muito atenção. Mas agora, com essas observações em relação à grávida, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com as mulheres grávidas que tiver uma febre, que tiver dor articular, que tiver dor em membros inferiores, que tiver náuseas, vômitos, diarreia, dor no corpo, aquele mal-estar danado, né, dor de cabeça. Isso pode ser febre ouro-poche. Nesse sentido, é importante que profissionais de saúde sejam capazes de diferenciar essas doenças por meio de aspectos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais e orientar as ações de prevenção e controle. Claro que as pessoas ligadas à saúde, como a gente, teríamos obrigação disso. Mas, Marco, numa coisa que não existia e passa a existir, nós vamos apanhar. Né? Até você começar a enxergar que isso pode ser febre ouro-poche, a gente vai apanhar. E importante assim, que o diagnóstico, Marco, é clínico, né? É epidemiológico, se começar a aparecer os casos, né? E laboratorial, você tem a maneira de fazer o diagnóstico, mas que o resultado não é de imediato, né? Então, todo caso com diagnóstico de infecção pelo oróvio, que é o vírus que nós estamos falando, deve ser notificado. Isso é função do pessoal da saúde. Por isso que isso constitui uma ameaça à saúde pública. Agora, você vê assim, o tratamento, Marcos, não existe tratamento específico. Então, essas coisas é que preocupam, que é, se você tem uma infecção por bactérias, você tem o grande recurso dos antibióticos, mas você tem dengue, você tem uma situação que você não tem um antiviral específico. Se você tem uma doença vírus como o influenza, você tem um antiviral que funciona bem. Hoje já tem para o SARS-CoV-19, o vírus da Covid, já tem antivirais assim importantes. Mas surge um bicho desse, você não tem um tratamento específico. Então é por isso que a gente tem que mencionar para que você fique atento, né? Claro, né? E isso vale aí para os cuidados com os nossos filhos. Essa é
a ameaça que nós queríamos comentar com você, telespectador, nessa sexta-feira. E assim nós chegamos ao fim, graças a Deus, de mais um programa, né? Contando com você, contando com a sua participação, que a gente agradece muito. Mas a nossa palavra continua sendo esse final. Continua a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando ele crescer, não se esquecerá disso. Um grande abraço a todos e um final de semana muito feliz a todos vocês. É isso aí, doutor. Ótima semana a todos. Um final de semana abençoado e a gente está de volta na próxima semana com a graça de Deus. Até a próxima. Tchau!